Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andares, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é o congresso das nossas irmãs do Círculo de Oração e da Mocidade, é isso? Parabéns a vocês, que bonito, que coisa linda, que trabalho bem feito, e o Senhor Jesus recebeu, porque foi tudo para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu, quando me deparei com esse tema, pastor Daniel, achei muito adequado e necessário e urgente. Se tem um tema no qual nós temos falado muito nesse tempo, é sobre encher ou encher-se do Espírito Santo. E quando falamos, parece que há uma certa mudança do que isso quer dizer, do que isso significa. O que significa ser alguém cheio do Espírito Santo? Porque a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso, e os irmãos sabem que a igreja de Éfeso foi uma igreja que Deus dedicou através do apóstolo Paulo muito tempo. Na sua terceira viagem, o apóstolo Paulo, ele faz estada na igreja de Éfeso, e aproximadamente 3 anos ele fica ali, plantando igrejas, pregando e ensinando a palavra. Talvez tenha sido a igreja que por mais tempo ele ficou doutrinando, e nas palavras dele próprio, regando, porque o trabalho de evangelização é um trabalho duplo, porque a Bíblia não manda só ir pregar, mas manda também fazer os discípulos, e o trabalho de discipulado é talvez o trabalho mais árduo, porque é no trabalho do discipulado, é no trabalho da doutrinação mediante a palavra que há crescimento, que há mudança de entendimento. O apóstolo Paulo, muito preocupado com a igreja de Éfeso, porquanto havia naquele lugar ainda muito resquício de idolatria, havia naquele lugar muita luta e muita guerra espiritual. É uma igreja que ele praticamente dá uma aula de todos os setores da vida. Ele trata de família, ele trata da comunhão dos irmãos, ele trata de guerra espiritual, ele dá um ensino amplo e duradouro naquela igreja, e essa igreja se estabiliza. Tanto é assim que quando João, mandando a carta que o Senhor Jesus endereça às igrejas da Ásia, a primeira igreja está lá em Apocalipse 2, que recebe a carta da igreja de Éfeso. E ele faz uma série de elogios à igreja de Éfeso, principalmente
do ponto doutrinário, elogia como aquela igreja se firmou na verdade, como aqueles irmãos conseguem discernir os falsos apóstolos, mas ele faz uma crítica, e talvez seja a crítica mais pesada que ele faz às igrejas. Ele diz: olha, eu tenho contra vocês, porém, que deixaste o vosso primeiro amor. Mas era uma igreja que doutrinariamente estava muito forte. Mas como é que pode uma igreja que doutrinariamente está forte, mas que abandonou o seu primeiro amor? É possível isso? É possível que nós estejamos fortes do ponto de vista de doutrina e fracos no nosso amor para com Deus e para com a igreja? Esse é o ponto. Essa é a questão. E quando ele, da altura do capítulo 5 que lemos, que é o tema do congresso, ele vem tratar da questão, traçando esse paralelo entre embriaguez e enchimento do Espírito Santo. E talvez alguém tenha se perguntado, como eu fiz, por que ele coloca no mesmo bojo embriaguez e enchimento com o Espírito Santo? Por que ele trata desse tema na mesma linha? Por que ele traça esse paralelo? Por que ele faz essa menção? E a resposta, meus irmãos, a única que eu consegui encontrar é que ele traça esse paralelo porque havia um risco, como há um risco nesse tempo presente que nós estamos experimentando e vendo, das pessoas confundirem embriaguez com enchimento. Glória a Deus. Nós estamos num tempo onde há um risco muito grande de se fazer confusão com enchimento do Espírito Santo e embriaguez. Mas pastor, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Irmão, não deveria ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas, como o apóstolo Paulo sabe o que era, entendia que a falta do discernimento espiritual poderia fazer com que a igreja, ao invés de cheia do Espírito, se tornasse embriagada como um vinho em que há contenda. E essa é a preocupação que nós temos hoje. Essa é a preocupação que todos nós deveríamos ter hoje. Nós estamos num congresso falando de ser cheio do Espírito. E se eu perguntasse aqui hoje uma pergunta retórica: o que é ser cheio do Espírito Santo? Qual é o conceito de ser cheio do Espírito Santo? Que para nós é ser cheio do Espírito Santo, afinal de contas? O que se tornou isso? Qual é para nós o conceito de ser cheio? Essa é a pergunta que precisa ter resposta. Ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas? Falar em línguas é um sinal, é uma evidência. Nós consideramos na nossa teologia assembleana uma evidência do enchimento. Mas eu posso falar em línguas e não estar cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Posso. Mas eu posso falar muito, e Paulo vai além. Ele disse que eu posso falar a linguagem dos anjos, eu posso operar até milagres. E tudo isso não ser um sinal do verdadeiro enchimento do Espírito. Porque o verdadeiro enchimento do Espírito, irmão, fala de mudança de natureza e não de operação fenomênica. Glória a Deus. Encher-se do Espírito nada tem a ver com a operação no mundo fenomênico. Encher-se do Espírito
que o Espírito de Deus está operando em mim, é consequentemente através de mim. Glória a Deus. Este é o sinal. Tanto é que Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele diz: o que é espiritual discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Sabe por quê? Porque ele tem a mente. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, tem a ver com mudança de natureza, não tem a ver com a operação do mundo feminino. Essa é uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas que eu tenho que vir aqui, como Deus me mandou, e falar a palavra. Eu sei que essa igreja é ensinada, viu? Glória a Deus, eu sei que essa igreja é ensinada. E ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução. A palavra que melhor se traduz é dissolução, contenda. Dissolução vem da palavra dissolver, que é alterar a substância de um produto. E por que é perigoso o vinho? Porque o vinho, irmão, deixa as pessoas alteradas e muitas vezes produz sensações que aparentam alegria. Nós podemos nos lembrar quando o povo de Deus foi cheio do Espírito em Atos. Como que foi que os ímpios confundiram os nossos irmãos com eles? Esse povo está embriagado. Sabe por quê, irmão? Porque a embriaguez de vinho pode imitar algumas das características do vinho alto, que é o Espírito Santo de Deus. A alegria que vem do alto, meus irmãos, é uma alegria inefável, é uma alegria que não pode ser tirada de nós, é uma alegria que vai estar hoje no congresso, mas vai estar amanhã, vai estar segunda, vai estar terça, vai estar quarta, vai estar quinta, vai estar. Porque a alegria de Deus não é circunstancial. Não é? Então eu vou estar aqui celebrando Jesus hoje, mas como vinho alto, eu vou estar celebrando a Ele amanhã. Se tudo estiver bem, pastor, não senhores e não senhoras, se tiver prova, eu tenho alegria na minha alma. Em minhas dificuldades, eu tenho alegria na alma, eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho ânimo, eu tenho os problemas, eu tenho fortaleza, eu tenho vigor, eu tenho sangue, eu tenho apetite. Não é circunstancial. A alegria do Espírito é um estilo de vida, porque o Espírito não é evento fenomênico, o Espírito é mudança de vida. Glória! Eu estou sentindo Deus. Eu sinto a presença dele. Ele diz: não deixem que haja confusão entre o que é o meu espírito agindo e o que é o vinho da embriaguez. Não deixem, não permitam que o vinho da embriaguez, pastor Doriel, se confunde hoje com muitas coisas. Nós temos hoje o vinho da embriaguez trazendo para o nosso meio muita letra e pouco espírito, sem embriaguez. Nunca houve um tempo, irmãos, em que nós fôssemos tão acadêmicos. Nós hoje somos muito acadêmicos. Nós temos teologia, isso é bênção. Nós estamos com os nossos crentes, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. Isso é uma grande bênção. Mas
temos de tomar cuidado para que o ovinho da letra morta não venha, meus irmãos, fazer morada no nosso meio. Glória a Deus. Porque a letra, meu irmão, sem o Espírito de Deus mata, mas com o Espírito de Deus é a vida. Aleluia. Nós temos hoje homens que estão inchados. Nós temos hoje cabeças muito inchadas e corações vazios, apagados da unção. Nós temos hoje pessoas que, quando ouvem língua estranha, estão assustados. Nós temos hoje gente muito bonita e sofisticada na igreja. Hoje em dia, isso, irmão, não precisa disso. Mantenha-se comporte, irmão. Mantenha a linha. Que linha, irmão? A linha tênue entre sal e ferro, só se for. Porque, meu irmão, ser cheio do conhecimento de Deus não tem nada a ver com ficar com a cabeça inchada. Vamos atualizar a palavra, porque a Bíblia precisa de atualização. Sabe o que é isso, irmão? Cabeça cheia, coração vazio. Vamos inventar uma moda nova na igreja, porque a gente não está tendo muita frequência. Então a gente tem que inventar uma preservada nova, inventar uma frescura gospel, que é para poder trazer as pessoas para a igreja. Meu irmão, se o sangue de Jesus e se o nome de Jesus não trouxer, não há quem traga. Se Deus não quiser, não há quem traga. Inteligência, é o Espírito de Deus que opera Deus. Aleluia. É o vinho do intelectualismo cristão. Nós estamos intelectuais, inteligentes. Seu irmão é eu, seu irmão. O pastor pregou hoje. Não está de acordo com a homilética. Essa teologia cética, não, porque é preciso, irmãos, que nós observemos a hermenêutica. Olha, irmão, tudo que descamba para arrogância e para soberba não tem Deus. Não tem Deus. Não tem Deus, irmão. Porque quando Deus chega, a humildade e o temor a Deus é o que domina o ambiente. Quando tem Deus, eu me submeto ao meu irmão. Quando Deus está presente, seja o meu pastor culto, seja ele culto, eu honro como homem de Deus. Quando Deus está presente, o coração, meu irmão, está cheio de humilhação, não está cheio de arrogância. Nós hoje estamos com muita letra na cabeça e com pouco chama e pouco fogo no coração. Aleluia! Não precisamos de vinho, precisamos do Espírito Santo. Não precisamos de vinho, precisamos do Espírito de Deus. Não precisamos de vinho, precisamos